Salve torcedor rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Vou estar trazendo aqui para vocês hoje sobre contratação, sobre a lesão aí do Arrascaeta, a lesão aí do Gerson. Vou estar falando também sobre a construção do estádio do Flamengo, que o BAP abriu o jogo aí sobre essa construção. Vamos estar vendo aqui também o que o Vene Casagrande tem a falar aí sobre isso. Acontece no Flamengo, pessoal. Então, vamos para as informações. Vou começar falando do Arrascaeta. Mais um jogador sentindo um problema físico. Arrascaeta, que já não tem como virtude a parte física, é um jogador que vem sofrendo bastante, tecnicamente falando. Para mim, ele é gênio, joga muito, muito bom jogador, resolve dentro de campo, mas fisicamente falando, deixa a desejar. E a situação do jogador piora sempre que ele vai para a seleção uruguaia. E dessa vez preocupa, né? Porque ele saiu de campo ali aos 42 do primeiro tempo, ontem à noite, sexta-feira à noite, no jogo entre Uruguai e Argentina, que a Argentina acabou vencendo com um golaço do Thiago Almada, 1-0, e é a próxima adversária do Brasil na terça-feira. Mas enfim, a Arrascaeta saiu, De La Cruz entrou em seu lugar. A informação que o Flamengo tem é a seguinte: o médico da seleção uruguaia entrou em contato com o departamento médico do Flamengo, na figura de Fernando Sasaki, o responsável pela parte médica do time profissional do Flamengo, e avisou: olha só, o Arrascaeta sentiu isso, problema muscular na virilha, a gente vai fazer exame e assim que o resultado sair, nós vamos passar para vocês. Então, preocupa. Não tem como eu dizer para vocês que não preocupa. É óbvio que preocupa. Para o jogador sair aos 42 do segundo tempo e a forma como ele ficou ali no banco de reservas, cabisbaixo, é para preocupar, é óbvio que preocupa. E preocupa porque daqui a uma semana o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro. Jogo extremamente importante contra o Internacional, que na minha visão será um clube aí que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo. Então preocupa. E ontem foi até um debate lá no SBT Sport Rio que eu falei, cara, o Flamengo sofre e tal. A Fernandinho e o Pedrosa até falaram, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Olha, a gente precisa pensar em algo, não é simplesmente aceitar. A gente critica, nós três, a gente sempre critica lá no programa o calendário do futebol brasileiro, mas eu acho que algo a mais precisa ser feito. Exemplo, um seguro para os clubes. Caso o jogador se machuque com a seleção paga o salário desse jogador durante o processo de recuperação. Algo precisa ser feito, porque dessa maneira os clubes estão sendo prejudicados a todo instante. Se põe no lugar do Al Hilal, na ocasião o Neymar se machucou lá. Cara, olha quanto eles não gastaram e o Neymar pouco jogou. Ah, mas eles são milionários, eles não estão nem aí para dinheiro. O ponto não é esse. O Flamengo, por exemplo, com o Pedro. Olha quanto tempo o Pedro está desfalcando o Flamengo. Será que o Flamengo não brigaria por mais títulos se o Pedro tivesse à disposição no ano passado? Entendeu? Então, é uma perda absurda para o clube, para os clubes. Eu não estou falando isso por falar de Flamengo aqui no canal e por ser torcedor do Flamengo. Todos os clubes saem perdendo. Todos os clubes saem perdendo com jogadores que se machucam com as suas respectivas seleções. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, porque eu fiz... Cara, eu tentei fazer um resumo do que o BAP disse na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo na última quinta-feira, porque são vários assuntos. Tanto é que eu demorei para fazer esse vídeo, porque eu tive que juntar todas as informações de várias pessoas me mandando ao mesmo tempo, e eu vou trazer para vocês aqui o resumo do que o BAP disse na reunião do Conselho Deliberativo. Prestem atenção, porque são assuntos importantes, hein? Vamos lá, prioridade dentro de campo na temporada 2025. Ele deixou muito claro para os conselheiros que a prioridade será o Campeonato Brasileiro, depois a Libertadores e em terceiro a Copa do Brasil. E caso o Flamengo ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, os jogadores terão bônus no salário, bonificações, que é normal, tá, gente? Não é nenhum absurdo. E será ainda maior a bonificação se ganhar também a Copa do Brasil. Algo que nenhum clube conseguiu fazer até o momento, ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil nos últimos anos. Então fica aí essa informação sobre prioridade. Programa de sócio-torcedor, o novo programa de sócio-torcedor será lançado, não vai ter, muita gente acha que não vai ter mudança. Vai ter mudança, eles estão preparando e a ideia deles é lançar já em abril.
E o BAP disse, ele defende a ideia de que será o melhor e mais rentável do Brasil, pelo menos foi o que o BAP disse para os conselheiros na reunião. Estádio, disse que foi peça do clube aquela gerada estimando 1 bilhão e 900 milhões, que não tem documento das empresas contratadas estimando esse valor. Ele falou também que o Flamengo fechou 2024 e esticamos 2025 com 16% de margem. Impossível para assumir construção do estádio. Está estudando primeiro os custos reais do estádio, segundo, formas de dobrar a margem para a próxima a 30% e assim ter fluxo para a construção. Outro assunto, redução de despesas com novos processos e aumento de receitas com a nova equipe da Flamengo TV. Então, com essa mudança que teve aí de Flá TV para Flamengo TV, reformulação de funcionário, teve redução na despesa e na visão deles terá aumento de receita, ou seja, gerando lucro ainda maior para o Flamengo. Outro assunto, 262 milhões pagos pela Amazon para a Liga Forte para ter um jogo por rodada para o mercado do exterior. Ele também criticou a forma que a Libra vendeu seus direitos. Disse que o Flamengo vendeu um boi inteiro enquanto a Liga Forte vendeu separando picanha e todo o resto. Espera conseguir receita ainda em 2025 dessa venda para o exterior dos nossos direitos. Cara, isso aqui é a cara do BAP, esse tipo de analogia. Disse que o Flamengo vendeu um boi inteiro enquanto a Liga Forte vendeu separando picanha. Isso é muito BAP, cara. O BAP também responsabilizou Flávio Williman, que é o seu VP geral, o VP jurídico, sobre a importante negociação do Christian, a última família do incêndio lá que teve o acordo recentemente. Ele falou também sobre revisão de acordos com atletas, dando exemplo que o cara que vem para o Flamengo e ganha 1 milhão de seguidores, se ele se tornar ativo nas redes, faz 120 mil por mês de receita com as mídias. O Flamengo tem precificado isso nas negociações com vantagem comparativa. Outro assunto, cláusula de recompra de atletas, protegendo atletas cedidos ou emprestados. Outro assunto, 6 ou 7 meses para avaliação ambiental do estádio. Outras avaliações citadas, mas com prazos menores que vão em paralelo. O de viabilidade e planejamento financeiro, por exemplo, será entregue em 4 meses. Então, o prazo para a apresentação do novo estudo é esse de 7 meses. Outro assunto, houve uma renegociação de pagamento com agentes de atletas, comissões, porque como o fluxo de caixa esteve bem baixo, teve que arrolar. Negociou para 6 meses à frente, mas aos poucos está colocando em dia. Justificou que por isso vendeu Fabrício Bruno à vista por aquele valor. Conceito de valor presente, mais valia os 7 à vista que 7 mais X a prazo. Outro assunto, fará 400 vagas de estacionamento no Maracanã, Júlio Delamare. Ele também demonstrou revolta com as perdas geradas do acordo com a Libra. Falou que o Gerson aceitou a proposta de renovação e o Marcão não. Foi irônico, dizendo que ficou surpreso que fosse essa a postura do atleta Marcão. A gente já mencionou isso aqui, inclusive. Falou que já está mapeado que 80 partidas com 26 atletas no elenco não vai dar. Ele também pediu para orar que a esposa do Jorginho, curta a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que ele está aqui apresentando a cidade e a esposa. O estádio vai sair, mas não em 4 anos, ele falou também. E a projeção financeira, para finalizar aqui, é de 1,5 bilhão de receita, 175 para menos de dívida líquida. Então, aí, todas as informações ditas por BAP nessa. Agora, em relação aí ao Wesley, lateral aí do Flamengo, tá gerando bastante especulação agora nesse final de tarde, que o jogador aí tá para ser vendido aí pro Real Madrid. O Wesley aí que teve destaque aí na seleção brasileira, teve uma estreia aí ótima, jogando aí pela seleção aí do Dorival. Vamos estar vendo aqui também o que o Paparazzo Rubro-Negro vai estar falando aí sobre essa possível saída do Wesley e uma possível saída também do Gerson, jogadores do Flamengo aí que estão se destacando na seleção brasileira. Mal que tem investimentos errados, e o Flamengo, graças ao BAP e ao Boto, já vai estar recuperando isso aí. Já tem uma situação onde o Everton vai comprar o jogador. Já está tudo certo, o Everton vai comprar o jogador, já está batendo as metas e o Flamengo vai recuperar o investimento. Então, esse valor desse endividamento já vai diminuir.
Durante 11 semestres, a gente vendia para comprar, o BAP fala, o que eu acho correto. No final do ano passado, a gente inverteu a situação. Isso está refletido no nosso balanço. Tem que vender antes de comprar, disse o BAP aí durante a reunião. Isso mostra que o Flamengo deve vender algum jogador após o Mundial. Apesar de que vai precisar contratar o Jorginho antes, vai ter que contratar. Ainda vai continuar fazendo um pouco disso, né, BAP? Mas o Flamengo já vendeu agora. Vendeu o Fabrício Bruno, não continuou com o Gabigol, não continuou com o Davi Luiz, né? Vendeu alguns jogadores, não continuou com alguns jogadores, e aí pode estar contratando um. Agora, uma situação que é importante a gente falar é que nessa situação toda, quando ele fala isso, fica claro que o Flamengo deve ou vender o Gerson ou o Wesley, ou os dois. Hoje é uma realidade. Inclusive, amigos meus aqui em Brasília encontraram com pais de jogadores aqui que confirmaram que há o interesse real do Real. O Real Madrid tem interesse, a gente já falou isso aqui no canal, tem interesse na contratação do Wesley, que está muito próximo do Vini Júnior, estão muito amigos, e o Real Madrid vai tentar a contratação do Wesley, né? E é um gigante. E aí a gente tem que desejar tudo de bom para o Wesley. Infelizmente, o Flamengo vai ter que repor ou utilizar o menino Daniel da base, né? Tem o Daniel Salles lá, a gente pode estar utilizando. Tem o Varela, que está bem demais dos dois lados. Agora, não tem como a gente saber, né, se o Daniel Salles vai rapidamente chegar num nível bom, profissional. Tem que dar oportunidade. Eu tenho um pouco de medo dessa cobrança, dessa pressão, mas a gente pelo menos tem jogador, tem elenco, tem ainda o Alexandro, que joga dos dois lados, o Danilo, que joga de lateral também, né? Então, o Danilo joga de lateral, se precisar. Então, o Flamengo está bem servido. Infelizmente, eu sinto como essa fala do BAP como uma situação de que o Flamengo vai vender jogadores aí importantes após o Mundial. Antes, o Boto já falou que não. Até porque a janela antes é a janela para se reforçar para o Mundial e não para vender. Mas eu sinto isso, que o Flamengo, para contratar jogadores, vai precisar vender. E aí a gente estava falando de vendas que já aconteceram, o Fabrício Bruno e tal, e o próprio Alcaraz, que o Flamengo vai receber e vai poder abrir brecha para contratar. É isso, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está aqui no YouTube... Agora, em relação aí ao caso do Gerson, o Gerson aí que tá para fechar com o Flamengo aí uma renovação, o BAP não está entrando em acordo aí com o empresário do Gerson. O Gerson achou aí o salário dele bom, mas o empresário dele quer um salário a mais. Vamos estar vendo aqui que o Nicola vai estar falando aí sobre esse caso aí entre BAP e o empresário do Gerson aí sobre a renovação do jogador do Flamengo. Preciso falar agora sobre o presidente do Flamengo, o BAP, que se mostrou na reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa quinta-feira alguém sem papas na língua. Mesmo diante de bastante gente, uma plateia das maiores, ele fez algumas confissões e colocações que repercutiram ao longo da sexta-feira. A primeira delas sobre a renovação de contrato do Gerson. É público e notório que o Flamengo já ofereceu um reajuste para fazer do Gerson o dono do maior salário do elenco. Dá uma olhada no que o BAP disse do Marcão, pai do Gerson e que é o responsável por tocar essa negociação em nome do jogador. Abre aspas, propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta, entre aspas, Marcão, contém ironia, não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, mas o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade, fecha aspas. Confesso que mandei a mensagem para o Marcão, pai do Gerson, para ver o que ele tinha a dizer sobre esse tema. O Marcão preferiu se calar. Marcão e Flamengo que vem se estranhando nos últimos dias. O BAP também falou a respeito de Jorginho. O meio-campista que pertence ao Arsenal será ou não contratado pelo Fla. Dá uma olhada na frase do presidente rubro-negro, abre aspas, peço aos senhores aqui que tenham fé para que a mulher do Jorginho goste do Rio de Janeiro, goste da Dias Ferreira. Essa é uma rua badalada do Leblon. E essa frase do BAP tem a ver com algo que eu já havia contado para vocês. O Jorginho topou se mudar para o Fla, mas ele depende do sim da noiva, Caterine, que é irlandesa,
para que a família possa se mudar para cá. O casal, inclusive, já tem um filho. E havia marcado o casamento para junho, justamente quando o Flamengo pretende ter o Jorginho disputando o Super Mundial de Clubes. Agora, tirando um pouco da descontração aí de saída de jogador, de contratação do Jorginho, vamos estar vendo aqui um pouquinho do que o Ronaldo falou aí sobre ele não ter jogado no Flamengo. Ele vai estar explicando aqui no Charla Podcast porque ele não jogou no Flamengo naquele período que ele estava treinando no clube, naquele período que ele estava lesionado, acabou treinando no Flamengo, mas foi jogar no Corinthians. Vamos estar vendo aqui o que ele falou sobre isso. Ninguém te procurou naquele período falei isso ontem também com o Zico. Com o Zico. Né, ai, que coisa. Ninguém te procurou na época da Gávea que você estava treinando? Não precisava procurar, eu tava 4 meses treinando na Gávea, tem que me procurar. Ninguém falou, Ronaldo, só vamos chegar, bom dia, Ronaldo. Pô, por que tu não fica aí já de vez? Vamos fazer um teste, um contrato de risco, qualquer coisa. Eu ia fazer. Caralho, é foda isso, né? Era na época o Kleber, né? Era Kleber Leite? É 2000? Não, acho que não. Acho que era Márcio Braga. Então, e o Kleber Márcio vice de Braga, futebol. O Kleber era vice de futebol. É. Isso é 2000 e... eu acho que... 2008? Eu não tenho certeza do Kleber, cara. Assim. 2008, né? 2007, Ou 2008. a Patrícia Amorim também, não? Não. Patrícia Amorim, ela entra depois do Hexa. Ela assume em 2010. Porra, e eu treinando 3 meses, 4 meses, Você falando que cara. o Angelim falava com você elogiou muito. O Angelim marca muito, pô, sei o quê. Não, aí eu fazia os treinos lá de, X1 e finalização, cara. Eu já tava recuperando, já tava bem ali, cara. Já tava competitivo. Já em novembro. Pô, como é que era o nome do lateral esquerdo nessa época do Flamengo? Bom pra caramba, gente boa. Vou ter que lembrar. Juan, baixinho, isso. Era Juanzinho. Isso. Porra, eu pegar o Léo também. Eu já tava destruindo ali no X. Os caras já não queriam mais, já. E, cara, porra, e passaram 3, 4 meses e ninguém falava nada, cara. Você só tinha contato com preparação física? Assim, não estava preparado ainda não. Faltavam uns 2, 3 meses. Mas, cara, 2, 3 meses não é nada para planejamento. Porra, vocês têm que... E os caras... Pô, e o Runco me acompanhando, cara. O Runco dentro do Flamengo. Podendo, né, garantir que o joelho estava bom. Sim. Porra, que aí era questão realmente só de treinar e tal. E, cara, nunca aconteceu esse approach. E aí, um belo dia, tinha alguma coisa dos clubes no Rio e o Andrés veio para o Rio, me ligou através do Joaquim Grava, que era meu grande amigo, foi médico da seleção. Foi o nome do CT, né? Foi médico do Corinthians durante muitos anos. E aí ele me ligou falando, pô, o presidente do Corinthians está indo aí, quer falar contigo. Aí, bora, vou conversar com ele. Aí chegou lá o Andrés, porra, tanto, não sei o quê. Falei, Andrés, porra, beleza, cara, obrigado aí pelo interesse, eu tô dentro. Depois a gente vê o que a gente vai fazer, dinheiro, um salário, qualquer porra aí tá valendo. Assim? Rápido. Não teve nada. Depois... Fabiano, que era o meu empresário, ele foi lá e o Fabiano Fará foi lá e acertou as condições e tal, e o negócio ia crescer se eu jogasse. E aí comecei a jogar, e aí a gente começou a vender patrocínio pra caramba, as propriedades da camisa, e aí o negócio ficou grande, ficou bom pra todo mundo, pro Corinthians e pra mim. Estruturalmente, o Corinthians é outro depois de você. O primeiro ano foi muito bom, o segundo eu já não estava aguentando mais. Eu já comecei também uma dor no pubis, que para mim foi uma das piores dores que eu senti na minha carreira. Foi uma pubalgia, que, cara, a pubalgia dor que... é foda. E não passa, o desejo, né? Não passa, você espirra, dói, você sobe no carro, dói, desce do carro, dói, você vai no banheiro, dói, você vai jantar, dói, tudo sempre dói. E aí, cara, eu, jogando mal, porque não tinha força, aquela porra incomodando, aí eu decidi encerrar a carreira, não quis operar, não quis fazer tudo de novo, operação e tal.
Mas, assim, foi um período muito incrível no Corinthians, cara, por ter conhecido aquela torcida, aquele clube, para mim, foi gratificante demais. Foi lindo demais. O Pacaembu, a nossa casa lá, era espetacular, né? E a torcida. O clima do Pacaembu, né? Aquele bando de louco, cara, o que gritava, o que incentivava a gente, era uma coisa de louco, assim, cara, realmente. Tem torcida não tem igual no mundo, Sérgio. Cara, a torcida do Flamengo é muito foda também. Mas eu não senti isso enquanto jogador, né, cara? Mas enquanto jogador, cara, do Corinthians, era especial, especialmente quando eles cantavam. Se Corinthians não ganhar, olheu lá. Filha da pau vai cantar. Aí todo mundo começava a correr. Não tinha jeito, né? Eles cantam isso até hoje. Pode ver, os caras começam a correr, rapaz. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte? Fala, torcida, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o like, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam aí da possível venda do Wesley. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.